Futebol rock and roll. O Cruzeiro tá encantando na pressão pós-perda e também no ataque muito rápido e direto. Tá parecendo o Liverpool do Klopp. Vem entender com a gente. Cruzeiro 4-1, Grêmio no Mineirão, no Brasileirão. O Cruzeiro muito bem na temporada, voltou no mesmo pique que encerrou a primeira metade. E agora tenta, de fato, continuar muito bem para brigar pelo título brasileiro. 4-1 no Grêmio é um resultado muito importante. William Borges analisou a partida, traz todos os detalhes desse jogaço de bola da Raposa, desse baile, né, da Raposa dentro de casa. E assim, na posse da bola, com os ataques muito diretos, e na pressão, depois que perde a bola e também quando tá sem a bola, é um Cruzeiro que vai incomodar muita gente nessa temporada, né? Tua abertura foi muito boa, destacando já os principais fatores do Cruzeiro estar tão bem. E é curioso, terminou muito bem antes da parada para a Copa do Mundo. Sim. Voltou, parece que melhora ainda, Mesma né? toada. Com um tempo para treinar, melhora mais ainda esse sistema e todas as características de jogo do Léo Jardim. Léo Jardim vale destacar também que, como você falou, extremamente terminal quando tem a bola, sem muita enrolação, mas também, como o último gol ali a gente vai trazer, que também consegue, com toques, controlar mais o jogo e chegar na frente. E essa pressão é algo fantástico. A questão física também faz muita diferença para isso, porque o Cruzeiro tem muita capacidade de obrigar seu adversário a perder a bola, e a gente vai trazer aqui. E daí eu quero citar de ontem, antes de você dar um recadinho pra galera. Sim. Ontem, duas participações, Matheus Pereira e Caio Jorge. O Caio Jorge fez 3 gols, a gente até não tem muito o que falar sobre isso. Se você pegar 3 gols, se ele não tivesse feito mais nada, já estava bom, porque ele diz muito. Mas Matheus Pereira, para mim, foi o melhor em campo ontem. Jogou muita bola, marcando, atacando, encontrando passes. É um jogador que parece que com o Léo Jardim se reencontrou e tem... E já dou um spoiler pra galera, vamos fazer mais um vídeo dele. Já tem vídeo do Caio Jorge aqui, mas vamos fazer um do Matheus Pereira, porque tá jogando muita bola e, enfim, esse Cruzeiro merece. Tá muito livre para se movimentar, tem muita liberdade e tá muito confortável. Você que tá acompanhando esse vídeo, você torcedor do Cruzeiro, fica confortável aí para acessar o nosso feed também. Tem vários vídeos do Cruzeiro aqui no feed, tá? Tem playlist do Cruzeiro, das análises que a gente faz por aqui. Então, velho, não perde tempo, tá? Deixa o like nesse vídeo primeiro, porque o like é muito importante. É muito fácil pra você, mas é muito importante pra gente. E também se inscreve no canal. Muita gente que acompanha os vídeos aqui não tá inscrita, velho. E assim, a gente tem um potencial muito legal de crescer com vocês se você se inscrever no canal. Então se inscreve, ajuda e ajuda muito, tá bom? Ajuda demais, beleza? Vamos nessa, vamos começar a falar do jogo, começar a analisar com imagens. E acho que é importante colocar, né? Uma análise primeiro do Cruzeiro com bola. E aí, os destaques do Cruzeiro desse ataque rápido, direto, mas que não se limita a isso, consegue também com posse de bola construir. E depois a gente fala da pressão, mas primeiro com bola que é mais legal, né? Exatamente, e não vai estar necessariamente na ordem da partida, como você citou. Trazendo para o contexto, já no início da partida, tá? 4 minutos, se eu não me engano. É isso. Cruzeiro com a posse de bola, daí a gente percebe o Djalma com a bola aqui, e o Lucas Romero tá no entrelinhas ali, tá sozinho para receber esse passe. Então o Djalma vai conseguir encontrar o Lucas Romero e daí já abre uma situação, uma janela de passe muito boa, né? Olha o espaço dele. Olha o espaço que ele tem para dar o passe. E daí o Matheus Pereira já tá mapeando, ó, percebe aqui, o Matheus Pereira já tá mapeando como é que tá a situação do Christian ali, como é que tá o Caio Jorge. Então a partir do momento que ela chega no Matheus Pereira, ele já sabe o que fazer com ela. Ele já dá um toquezinho e já vê o Caio Jorge livre ali para fazer a jogada. E outra característica, né? O Caio Jorge é extremamente terminal. Sim. Tem um gol contra o Flamengo, se eu não me engano, que é muito parecido, que ele domina a bola a partir do momento que ele gira o corpo, ele continua carregando para a perna direita e finaliza rasteiro ali. Então, a gente percebe que talvez seja, até na análise do Caio Jorge a gente fala muito disso, talvez seja até uma instrução. A bola que você domina ela no terço final ali, vai, não tem problema, vai para cima, finaliza a jogada, que é isso que importa. E daí citar também, como você até me salientou nessa, que eu não tinha prestado tanta atenção. A partir do momento que ela chega no Caio Jorge, e a gente vai até deixar correr ali melhor o lance pro que o Matheus dá o toque, o Caio Jorge vira, faz a jogada, o Christian corre e puxa toda a marcação. E daí o Caio Jorge tem mais espaço para fazer a jogada para sua direita, tem mais campo para sua perna direita para conseguir finalizar. É muito interessante, né? São 3 toques que tiram o Cruzeiro da intermediária defensiva para a finalização do Caio Jorge. Assim, é um time muito direto, muito objetivo. É realmente impressionante, tá? Aqui uma jogada começando com o Cássio ali, a gente vê posicionados 2 zagueiros, 2 laterais bem espetados, né? A gente vê, nesse momento ainda tá o William sai dessa partida, mas ainda é o William em campo, e o Kaique tem espaço aqui. E aí o Cruzeiro vai tentar a jogada pela direita primeiro, tenta fazer a jogada pela direita, vai continuar com a posse, vai perder, e daí o interessante é que o Lucas Silva fica completamente livre.
A partir do momento que ela volta aqui, acho que é o Christian até que domina ali, o Alisson não tá marcando nem o Lucas Silva, diminuindo essa situação de passe no Lucas Silva, e também deixa um buraco aqui pro Kaique explorar esse ataque. E daí é aí que o Cruzeiro, como a gente já falou, muito terminal, com poucos toques, chega lá em cima. E, velho, olha isso aqui, né? Você tem o Wanderson mais à esquerda, mas o ponta esquerda, quando você tá naquele esquema de jogo tradicional, naquele esquema de jogo posicional, o ponta esquerda, quando a bola tá lá no lado direito, ele tá colado na linha lateral também, né? Ele não vem tanto assim se aproximar da jogada. Aqui você vai ver que até na sequência ele vai se aproximar ainda mais dos jogadores do lado direito do campo. Já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogadores. Meio time do Cruzeiro nessa área do campo, mais o Wanderson que vai se aproximar. Todos os caras que estão envolvidos ofensivamente estão do lado direito. Você vai ver, o Wanderson vai aqui até se aproximar daqui. E aqui é interessante, abre todo esse espaço pro Kaique, né? Ele abre o corredor, ele indo pra lá, ele abre esse corredor inteiro. E o Kaique, muita velocidade, é um jogador muito forte fisicamente ainda, eu acho. Ele tem muito a evoluir ainda, mas é muito bom lateral. Daí o Kaique tem um campo inteiro pela frente. Até a tomada de decisão não vai ser das melhores, a jogada não vai resultar em tanto perigo assim. Tem 4 jogadores infiltrando. É que o Grêmio também tinha vários jogadores dentro da grande área, né? Mas tinham 4 caras infiltrando ali pro Cruzeiro, o Kaique poderia ter cruzado essa bola. Mas mostrando mais uma situação do Cruzeiro. Sim. Aqui, a marcação do Cruzeiro, eu citei Matheus Pereira, que além de ofensivamente ajudou na marcação, e esse lance pra mim é o retrato disso. Olha como o Cruzeiro encaixa a marcação. No frame tem 3, 6, 7 jogadores do Cruzeiro contra 4 do Grêmio. Então você tem uma superioridade muito grande. O jogador da bola tem 2, até 3 jogadores perto dele, então é muito difícil dele fazer a jogada. Então o Matheus Pereira vai conseguir fazer o desarme, e daí aqui é outra coisa que eu cito, né? A partir do momento que ele fez o desarme, ele é o pressionado da jogada, porque ele tá de costas na lateral, ele não tem muito o que fazer com ela. E tem outro jogador do Grêmio se aproximando para atrapalhar o lance. E daí ele com muita coisa, é o clarão que ele abre no meio de campo ali, de costas, ele não tinha nem... Só dá uma olhadinha curta ali, olha como ele abre um espaço pro Lucas Romero, e daí o Lucas Romero tem espaço, tem campo para jogar. E daí o que a gente quer mostrar? A partir do momento que o Lucas Romero... O desarme foi com o Matheus Pereira. Sim. Primeiro toque na bola para recomeçar a jogada do Lucas Romero. O Lucas Romero toca no Lucas Silva. Se a gente perceber, até o Lucas Silva tira um pouco do dinamismo da jogada. Sim, sim. Ele dá uma acalmada na bola, dá uma rodada, mas a partir do momento que ele pede pro lateral adiantar, acho que ali ainda já era o Fagner. É o Fagner, Segundo toque na bola. Aí o Fagner já tá no campo de ataque. Soltei aqui, opa. O Fagner já tá no campo de ataque, é o terceiro toque na bola. Então você chega na entrada, o Caio Jorge vai ser o 4º toque na bola. Sim. Você chegou na entrada da área adversária com 4 jogadores tocando na bola ali e você já tá no terço final. Então isso que a gente quer destacar. Com poucos toques, poucas participações, você já chega no terço final. E daí o Grêmio, de fato, 3, 6, 7. O Grêmio com superioridade ali, muitos jogadores. Então o Cruzeiro não consegue infiltrar nesse lance, mas a bola continua com o Cruzeiro. E daí destacar também aqui, você me chamou a atenção nisso daí. O Matheus Pereira tá aqui na entrada da área. O Gustavo Martins e o Wagner Leonardo estão entre o Wanderson. E, em teoria, o Gustavo Martins está marcando o Wanderson. Sim. O Matheus Pereira vai atacar esse espaço aqui. Aí a gente até mostra o Alisson fazendo esse sinal pro Gustavo Martins prestar atenção no Matheus Pereira. Sim. E daí ele sai do Matheus Pereira. E daí quem que sobra? O Wanderson. O Wanderson fica livre, sozinho, completamente livre dentro da área para cabecear. Até vai correr o lance aqui melhor. Aí, ó. E ele sozinho, cara. E é quase gol. O Thiago Volpe foi muito bem, inclusive, na bola, né? Mas mostrando situações. Com poucos toques, você chegou lá no terço final e depois... O também não ficou nada feliz, né? Com a jogada. Mas é doideira, né? Porque assim, você tem 3 passes na jogada, né? É o passe do Lucas Romero que inicia pro Lucas Silva, a condução do Lucas Silva que abre jogada com o Fagner, que já tá praticamente no último terço, e aí a bola cruzada do Fagner que encontra o Caio Jorge no último terço. São 3 toques. No lance anterior, 3 toques na bola também. É um Cruzeiro que consegue, com pouquíssimos toques, chegar no último terço do adversário. E assim, transiciona muito bem. Tem movimentações muito coordenadas. Essa do Matheus é impressionante. Porque é um cara que olha, entende o espaço, ataca o espaço e cria uma situação de superioridade numérica. Cria uma situação de 2 contra 1 contra o Gustavo Martins ali. Então é um Cruzeiro que, assim, é tão bem treinado que não precisa envolver a bola. Só quando tem movimentação certa, os caras conseguem criar vantagem. E são todos muito inteligentes ali, né? Então é um Cruzeiro que, assim, na movimentação, nessas jogadas de infiltração, ele cria vantagem mesmo sem ter a bola. É impressionante. Como a gente citou, 3 jogadores ao redor naquele lance ali do jogador da bola. Trazendo para um contexto que a gente fala que o Cruzeiro é muito terminal, que com poucos toques chega na parte ofensiva. Sim. Mas o 4º gol de ontem teve um temperinho diferente, que daí é um Cruzeiro mais construtor. O Cruzeiro fez o 3-0,
tomou o primeiro gol do Grêmio, o Grêmio melhorou um pouco na partida, começou a sair mais, gostar mais do jogo, até porque tinha a obrigação de sair, né, naturalmente, porque você precisa do placar. E o Cruzeiro deu uma leve relaxada momentaneamente, e daí a gente quer trazer para o contexto em que daí a relaxada acabou aí. Mais controlador de bola, mais toque de bola. Você percebe que o Grêmio com bastante jogadores na linha defensiva, até fechado, de certa forma, e o Cruzeiro vai rodar a bola até achar o espaço. E o Cruzeiro nesse 2-3-5, né? Os 2 zagueiros com 3 meio-campistas e 5 caras na última linha. Aqui deu pra ver. O Fagner saiu da linha de meias e foi à frente. E o Matheus Pereira, que estava na linha da frente, desceu para ser meia. Então, mais uma movimentação interessante, troca de posição. Aqui o Wanderson, que era interno da esquerda, ele vem participar um pouco mais atrás e gera espaço também, gera essa bola. E aí o Cruzeiro fica nesse 3-4... na verdade é 3-3-4, né? Se a gente for pensar dessa maneira. Dá pra ver na sequência da jogada que é um Cruzeiro que vai ter essa bola rodando e só na movimentação dos jogadores vai abrir bastante espaço também, né? E daí, como você citou, o Matheus vem jogar aqui até para um joguinho mais curto, em Sim, teoria, sim. e o Fagner alarga o campo, dando mais opção na linha de cima, né? Então, e o Cruzeiro vai continuar rodando a bola. O Matheus, que daí é o cérebro do time. E repara no triângulo aqui, né? O Matheus Pereira, o Fagner e o Lucas Almeida. Você vai ver por que isso é importante. O Matheus solta a bola pra cá e vai atacar o lado direito. O Fagner assume a posição de volante e o Lucas Almeida vira meia. Olha o passe que o Fagner encontra e só nessa movimentação o Lucas Almeida tem um espaço Você enorme. bagunçou a defesa adversária, né? Exatamente, velho. E daí tem o fator que é o desmarque do Caio Jorge, né? Até ele tem característica, essa característica é a principal dele. Então vamos só pegando de volta aqui, como você citou. O Lucas Romero se infiltra ali e daí também acha um bonito pause. Mas ó, o Caio Jorge tá com dois defensores aqui, mas ele tem um desmarque, ó, o tiro muito rápido, aí o zagueiro não consegue pegar ele. Citando sobre Caio Jorge, um adendo que eu queria falar sobre esses 3 gols dele de ontem. Sim. Caio Jorge fez o primeiro gol numa tabela combinada com o Matheus Pereira. Ok. Caio Jorge fez o que a gente vai mostrar aqui. Caio Jorge fez o segundo gol numa bola parada de cabeça. Totalmente diferente. Caio Jorge fez o terceiro gol já na característica dele, num desmarque e ataque ao espaço. Então são 3 gols em situações completamente diferentes. Exatamente, velho. Exatamente. O que é muito interessante, até o nosso produtor deu uma dormida aí, deixou a imagem vários momentos aí na tela. Aí, voltou pra gente. Porque assim, é muito interessante que o Caio Jorge é um cara que tem qualidade o suficiente para ser um jogador a ajudar em diferentes fases do ataque, né? Por exemplo, nesse ataque direto do Cruzeiro, que é muito mais rápido, que é muito mais dinâmico, perfeito para ele. Até o vídeo que a gente faz aqui é o melhor 9 em transição do futebol brasileiro. Por que é? Em transição, frente a frente, ninguém bate ele. A gente fez um comparativo com o Yuri Alberto ali. Exato, exatamente. Mas assim, hoje é o Caio Jorge, né? A questão que fica é, também num jogo mais posicionado, também num jogo que você tem que atacar um bloco baixo, ele é um jogador que entende as suas armas e dinâmicas físicas para conseguir vencer a marcação e gerar vantagem também. E de novo, movimentação gerando vantagem. Essa roda que faz o Fagner, o Matheus Pereira e também o Lucas Romero, isso é movimentação de jogador sem bola que vai gerar espaço. Essa movimentação do Caio Jorge, se ele fica parado ali, ele tem 3 Você zagueiros. estático, você prejudica muito mais teu time. Agora, ataca as costas, beleza, se o Lucas Romero não dá o passe, você tirou o Wagner e Leonardo da linha, então você abre espaço também. O Lucas Romero mesmo podia levar Poderia e finalizar. a jogada, exatamente. Então, é um jogador muito inteligente, muito potente fisicamente, assim, é realmente impressionante o ano do Caio Jorge, cara. Vamos trazer para também do Lucas Romero, tá aqui. Também. É um conjunto da obra, né? Sim, essa é a questão. com certeza. Trazer para o contexto de pressão, que o Cruzeiro também tem feito muito bem isso. Até acho, a gente vai trazer aqui, o primeiro gol foi muito devido à pressão. Sim. E assim, o Grêmio não tava... O Cruzeiro teve chance com 4 minutos, teve. Mas eu não achei que o Grêmio tava mal na partida. Mas a partir do momento que com 20 e poucos minutos você faz o primeiro gol, você muda o cenário. Então o Cruzeiro consegue impor seu ritmo, então mostrando que essa pressão faz extrema diferença no resultado final da partida. Deixa eu colocar um negócio sobre pressão, que é importante. Inclusive nessa situação toda do Pedro, cheguei a ver gente falando que não, o futebol tá muito chato, o 9 tem que fazer gol, o 9 não tem que pressionar, não tem que marcar. O ponta marcando lateral, o futebol morreu. Gente, quais são os melhores times no futebol brasileiro hoje? No Campeonato Brasileiro. Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Bragantino. Os 4 times pressionam e pressionam demais. O Flamengo, vai ter vídeo aqui também, senão já teve. Pressiona muito. O Palmeiras, pra mim, é o time que melhor pressiona no país. O Bragantino do Seabra é pressão a toda hora, é linha alta a toda hora. E esse Cruzeiro também. Então, assim, cada vez mais, quanto melhor se pressiona, mais se soma pontos na Série A do Campeonato Brasileiro. E o Cruzeiro fez gol assim. Então, acho que não é uma situação de, o futebol tá chato.
é como se ganha jogo hoje em dia, né? Tanto do futebol brasileiro quanto do futebol mundial, na Europa. Todos os times têm que pressionar. E foi o que abriu a porta pro Cruzeiro. Exatamente, cara. Exatamente. Então vamos trazer pro contexto do Cruzeiro e a gente percebe aqui, ó. Esse, inclusive, é um encaixe de marcação que o Grêmio conseguiu sair da pressão. Sim. Cruzeiro aperta lá em cima, até o Christian que vai em cima do Thiago Volpe. E o Christian não reluta em nenhum momento, né? Ele só segue. Ele continua, e não era o setor do campo dele. Não era, exatamente. E daí o Kaique perde o duelo com o Alisson aqui, e daí o Alisson consegue fazer a jogada, levar... Que era o jogador de mais perigo do Grêmio até então. Inclusive essa jogada a gente até cortou ali, mas é a jogada que resulta no cartão amarelo pro Kaique, tá? Então. Com menos de 10 minutos de jogo, o Kaique ficou amarelado, e vocês geram uma situação... E assim, quando se pressiona, você depende muito do 1 contra 1 dos seus jogadores, né? Então, se um cara perde um duelo, isso vai extrapolar no outro, isso vai estourar no cara que vai ter que cobrir ele. Dessa vez o Kaique foi mal. No jogo, no geral, ele foi bem. Nesse lance, especificamente, ele foi mal. Mas isso depende também de um chapéu e uma jogada muito interessante que fez o Alisson Edwards por ali. Que é um jogador do 1 contra 1, Exato. qualidade. E também do lançamento bom do Thiago Volpe, né? Já que você falou do Kaique, também vai ter análise Vai do ter Kaique aqui. vídeo. Além do Matheus Pereira, vai ter do Kaique. Isso é muito Até que a galera legal. pediu pra gente, né? Porque o Kaique tem jogado muita bola. Enfim, e tem sido um destaque, Sim. até mesmo onde não era esperado, né? Um jovem jogador que ainda tem muito a evoluir, tem muito a melhorar, mas já tá jogando muita bola. Interessante. Trazer pro contexto de pressão novamente. Se eu não, ó, aqui sobe em 3 jogadores, se eu não me engano, esse é o lance que gera o lateral, que gera o né? lateral, Aham, isso. exatamente. O Grêmio tenta sair, a gente percebe que o Grêmio tenta sair dessa pressão, o Grêmio não dá o chutão, o Grêmio Todo tenta mundo jogar. marcado, ó. Mas ó essa imagem, 5 jogadores contra 5, né, que vai ter um Sim, outro lá. sim. Então olha como o Cruzeiro tá empurrando o Grêmio na sua defesa. E daí o que acontece? A partir do momento que você empurra o adversário, ele não consegue sair dessa pressão, não consegue, né, com toques de bola, e você se obriga a se livrar da bola. Daí a partir do momento que ela chega no Kahneman, ela já tá ruim pro Kahneman. Não, O tá Kahneman muito já não tem muito o que fazer com ela, e daí ele meio que se Normalmente livra. ele não faz nada também. né? É, o Kahneman já não é um jogador com tanta qualidade com a bola no pé, Sim. então ele se livra dela. E daí também é o resultado. A gente até pede desculpa que na sequência do lance ali, a transmissão da Vai partida entrar o replay. vai entrar um replay ali, vai prejudicar, mas chamar a atenção. Pressionou lá em cima, obrigou o Kahneman a jogar a bola pra lateral. Aí o Fagner, de maneira muito inteligente, cobra rápido, daí é prejudicar a Entra o gente. replay. Mas deu pra ver que o Fagner E cobra já volta. rápido, e daí a combinação de jogadas ali, Caio Jorge e Matheus Pereira, no jogo curtinho, no jogo aproximado ali, e que resulta no gol do Caio Jorge. A gente até pede desculpa porque a gente não tem Claro, sim. exatamente, mas a velocidade, ó, primeiro, pressão, a velocidade do Fagner pra cobrar o lateral, e daí a jogada curtinha de muita qualidade do Matheus Pereira com o Caio Jorge. É o que junto que a gente tem falado o vídeo todo. É um time que pressiona muito bem, que consegue forçar o erro do adversário na saída, que é direto o suficiente, rápido o suficiente para em 3 passes já entrar dentro do gol. né? Então é a síntese completa do que é esse Cruzeiro do Léo Perfeito. Jardim. Esse gol é o reflexo, né? Sim, sim. E começando muito pela pressão. Se você não tem aquela pressão ali e você não pega essa bola lá em cima, né? Não roubou na situação de jogo, mas pegou ela lá em cima, você não. O Matheus Pereira e o Caio Jorge tem muita qualidade nesse último terço? Sim. Tem. Mas se você não tem a pressão, você não teria a bola pra fazer essa jogada. E deixa eu até lembrar a galera, tá? Você que é torcedor do Cruzeiro, que é mais das antigas aqui no canal, tá ligado. Mas, ó, a gente faz vídeos do Cruzeiro desde a estreia no Campeonato Brasileiro. Desde antes, é verdade? Mas a estreia do Campeonato Brasileiro, Cruzeiro e Mirassol, o 2x1? 2x1 pro 2x1, isso. 2x1 pro Cruzeiro, né? Foi aqui, esteve aqui no Visão pra Jogo e desde lá a gente falava. Cruzeiro muito direto e um Cruzeiro com muita pressão, que conseguia pressionar muito bem. Não era tão bom lá, tá? O time foi melhorando. Evoluiu demais. Mas assim, é a característica do trabalho do Léo Jardim que é espetacular, né, cara? Vamos trazer mais uma vez para o contexto da pressão. Aí, Deixa o Caio Jorge comemorar, né? A gente quer trazer para o contexto do perde e pressiona, né? Exatamente. Aí tinha perdido a bola pro Grêmio, né? Perdeu a bola, mas você percebe que eles já são orientados a tentar recuperar ela o Exatamente. quanto antes, o quanto lá em cima você recuperar. Então a gente vai ver. Ganhou a primeira aqui, o primeiro perde e pressiona, ganhou. O Cruzeiro novamente vai ter a bola, vai tentar a jogada. Até gera um lance de quase pênalti aí, que até Isso. foi bastante discutível ali, né? Mas assim, isso que eu queria citar também. Ah, beleza, foi pênalti, não foi pênalti. Normalmente o jogador ali fica caído pra esperar o VAR, né? O Caio Jorge levanta rapidinho, pra pressionar, pra logo depois que perde essa bola, já levanta e já vai pressionar. Não teve questão de ficar reclamando, não. Tivemos, até deixei passar para. Tivemos o segundo perde e pressiona. Sim, sim. Então a partir do momento que o Caio Jorge Que ele vai ter a bola Vai ter a cruzada, jogada o Caio aqui. Jorge vai cair por ali. Repara que ele levanta rapidão, ele cai, mas já levanta. Mas a posse já é do Grêmio. Exatamente. Aí você já tem o segundo perde e pressiona, que acho que é o Lucas Silva até que rouba ela ali em Exato, cima. exatamente. Então ela continua com você. Novamente o Cruzeiro vai perder ela. Tendo esse jogo curtinho, tá difícil. Perde a bola. Aí fica essa muvuca. Fica um Deus nos acuda. E o terceiro perde e pressiona. Então, na mesma situação que gerou um quase gol, que gerou um escanteio, Sim. você teve 3 vezes o perde e pressiona muito forte ali. Então, mostrando
é o reflexo, a característica. Até quando eu anotei na análise, a gente tava, né, a gente passa a informação um por outro, eu anotei a minutagem, anotei perde e pressiona maluco do Cruzeiro. Porque, cara, foram 3 situações ali, e daí esse bololô dentro da área. Mas, cara, mostrando que o Cruzeiro continua pra tentar recuperar essa bola, quanto mais lá em cima, melhor. É impressionante, isso rolou várias vezes ao longo do jogo, né? Essa já era o escanteio, beleza, ó, mais uma que vai acontecer. Perdeu. O Grêmio tem a posse, mas daí você já dá esse abafo ao Kaique que tá subindo aqui, o Romero que tá aqui já também vai pro abafa. E olha como o Grêmio não consegue ficar com a bola. O Cruzeiro com 4 jogadores já cercando 4 jogadores do Grêmio. E você obriga o adversário a praticamente se livrar dela. Sim. Ó o Wagner Leonardo. Tem um jogador que tá cuidando na ala esquerda, mas tem 2 jogadores em cima do Wagner Leonardo. Aí ele tenta um passe forçado por dentro, não consegue, obviamente, porque não tem muito o que fazer, muita opção. Sim. E daí já tem um jogador, que acho que é o Lucas Silva, em cima pra roubar essa bola. E o Cruzeiro vai perder ela de volta, mas rouba de volta. Então fica até um perde-ganha, perde-ganha muito grande, mas mesmo o Cruzeiro perdendo, daí acalma ela, né? Então mesmo o Cruzeiro perdendo ela por muitas vezes, ele já recupera e já continua com a bola. Você não deixa o adversário respirar. Exatamente. E se você tiver muita da posse da bola e souber o que fazer com isso, como o Cruzeiro soube no 4º gol, e se quando o seu adversário tiver a bola, você fica nesse perde-ganha maluco e não deixar o adversário confortável em nenhum momento, como praticamente aconteceu o jogo todo contra o Grêmio, aí você ganha jogo, né? É a fórmula perfeita para você ter domínio e conseguir ganhar jogo, pelo menos jogando dentro de casa em cenários interessantes para você. E dentro de casa o Cruzeiro tá muito forte, né? Embaçadíssimo, né? Então Tanto que é um time que se destaca muito, tá? Tanto que tem aquela brincadeira, né? Os europeus estavam assustados com o futebol brasileiro no Mundial. É verdade. E daí o Botafogo ganhando o PSG, o Flamengo ganhando o Chelsea, o Palmeiras também com uma boa campanha. Deve ser, o europeu vai olhar lá, o Cruzeiro ganhou de todo mundo. Todo mundo. Daí eu até vi um memezinho, pô, quem que é esse Cruzeiro? Porque ganhou de todo mundo que tá chamando a atenção. Cara. Então, cara, de fato, tá jogando muita bola. Como vocês estão dentro de casa, então tá impondo seu ritmo, independente do adversário. Tá bizarro, tá cabuloso, tá difícil, viu? Estão apresentadas, então, as 2 melhores características desse time do Cruzeiro. O torcedor do Cruzeiro curtiu o vídeo, adorou a análise. Se não gostou também, deixa o like, tá? Mas eu duvido que você não tenha gostado. Ó, é muito importante o seu like. Quanto mais like tem, mais o YouTube entende que é um conteúdo relevante e mais ele divulga o conteúdo para torcedores do Cruzeiro, para quem gosta de futebol, para quem gosta também de análise tática. Então, estamos aqui sempre na cobertura do Cruzeiro, como eu falei, desde a primeira rodada do Campeonato Brasileiro tem vídeo do Cruzeiro por aqui, já tem vídeo do Lucas Silva, já tem vídeo do Caio Jorge também, vai ter vídeo do Matheus Pereira, vai ter vídeo também do Kaique, Bruno, lateral esquerdo, vai ter muita coisa e a cobertura do Cruzeiro segue aqui na OWTV, beleza? Curtiu o vídeo? Deixa o like, é muito importante que você deixe o seu like pra gente, a gente fica muito feliz. Se inscreve no canal, velho, a gente tá tentando chegar o máximo possível de número de inscritos por aqui, então quanto mais gente se inscrever, mais a gente fica feliz também, beleza? E ó, pra te lembrar, toda segunda e quinta-feira, 4 horas da tarde, tem Fominhas aqui no WTV, nosso programa ao vivo, o nosso debate, para conversar muito mais sobre o futebol também e para trazer mais análise para vocês, beleza? Aquele abraço, tamo junto, valeu!